Enquanto isso, enquanto não entra todo mundo, enfim, eu vou fazendo uma introdução aqui. Bom, gente, primeiramente, eu queria falar com vocês que a gente entrou agora na semana 21, né? O conteúdo de Segunda Guerra Mundial, mas eu sei que ainda estou devendo a vocês uma aula extra para a gente pegar os conteúdos das semanas 18 e 19, né? Porque teve o simulado e na semana seguinte teve a correção do simulado, que foi imperialismo e antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Mas como eu quero fazer uma aula extra antes do Enem, eu pretendo nessa aula extra antes do Enem trazer mais exercícios sobre esse conteúdo específico da semana 18 e 19. E aí, nessa aula extra que eu quero fazer para o Enem, tipo uma aula de revisão, eu dou uma atenção maior a esses conteúdos que a gente não viu juntos aqui, mas que tá lá, tem vídeo, tem resumo, tem lista de exercício, tá? Já tem e tem a própria apostila, né? Então, existe um material que vocês podem consultar, de estudo, enfim. Então, esse é um ponto, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai fazer essa aula extra. O outro ponto é, não sei quem assistiu ao vídeo dessa semana, a videoaula dessa semana com a Monique, mas tá bem legal. Inclusive, a Monique, ela manda muito bem, assim, nas aulas que ela faz. Ela usa uns recursos muito interessantes. Então, quem assistiu vai ver que tem algumas coisas que eu coloquei aqui nos slides que eu preparei, porque eu acho que é importante, que acho que ela trouxe materiais muito bons da gente ver juntos aqui. E aí, enfim, quem não assistiu, vale a pena. Mesmo depois da live, tá estudando, tá fazendo exercícios sobre esse conteúdo, tá um material muito bom, tá? Assim como todas as videoaulas, né? Todas as videoaulas sempre são feitas com muito carinho, né? Mas essa em especial, eu particularmente gostei muito, especialmente porque se trata de um tema que desperta muito a curiosidade de todo mundo, né? Porque, querendo ou não, foi a Primeira Guerra Mundial, foi o primeiro grande conflito mundial, só que a segunda ela tem muito mais documentação, né? Até por ter se dado posteriormente, né? Então, existe muito material, muitas fontes, muita documentação a respeito, o que fornece materiais que ajudam na produção cinematográfica, de livros, quadrinhos, etc. Né? Então, tem muito mais mídias a respeito da Segunda Guerra Mundial do que a respeito da Primeira. Enfim, então fica aí a dica. Vou abrindo aqui para vocês. Vocês tendo dúvida, é só ligar o microfone, tá? Que eu não estou conseguindo ver a tela. E se eu estiver falando rápido, vocês, por favor, falem para eu parar. E aí, como eu comentei com vocês, a gente viu algumas coisas na semana passada, né? Viu bastante coisa na semana passada. E elas vão ser fatalmente retomadas aqui, né? Porque semana passada a gente discutiu mais a dimensão, o que significa esse nazifascismo, né? A ascensão dessas ideologias totalitárias nesse contexto. E agora a gente vai ver o que isso resulta, né? Qual vai ser o resultado que vai ser esse segundo grande conflito mundial, tá? Ele vai se concentrar na Europa, né? A guerra ela vai acontecer territorialmente no continente europeu. A gente não tem batalhas, muitas batalhas que excedam esse continente europeu. É claro que a gente vai ter, por exemplo, o bombardeamento das províncias italianas de Hiroshima e Nagasaki ao final da guerra, né? Existem territórios, principalmente na Ásia, que vão ser atingidos também, mas é uma guerra que se concentra na Europa. Então, por que é uma guerra mundial? Porque, a despeito dela ter se concentrado na Europa, ela mobilizou o globo como um todo. Né? Então, a gente tem os países africanos ainda sob o domínio colonial, né? E servindo ali, inclusive fornecendo soldados, né? Muitos desses países africanos, que ainda não eram países, né? Eram colônias, elas estavam sob o domínio europeu. E muitos soldados que vão combater na Segunda Guerra Mundial são soldados que são levados dessas terras coloniais, né? A gente tem o próprio Brasil, que vai fornecer apoio ao grupo dos aliados, né, que era o Bloco Democrático. Enfim, a gente tem uma mobilização mundial em torno desse conflito, tá? Bom, então a gente vai começar aqui. Eu trouxe essa primeira imagem, que é uma pintura do Pablo Picasso, que a gente vai ver no outro slide, né? Uma pintura importante do Pablo Picasso.
O Pablo Picasso era pintor espanhol, ele compõe essa vanguarda dos pintores e artistas modernos, né, modernistas, enfim. E ele pinta um quadro que expressa esse desespero, essa situação de... Deixa eu aceitar aqui alguém que está entrando. Espera aí, cadê vocês? Aqui. Essa situação de desesperança, né, que toma conta das pessoas no contexto de guerra. Eu vou comentar esse quadro com vocês, é só para vocês entenderem por que eu coloquei esse quadro aqui, né, na capa. Bom, então, assim, alguns aspectos centrais do conteúdo da aula de hoje. Tá? Primeiro é a gente se localizar no espaço e no tempo. Nesse evento conhecido como Segunda Guerra Mundial, como eu já comentei com vocês, ele vai se concentrar no continente europeu, a despeito de ter alguns conflitos e batalhas que excederam esse território, né? O segundo ponto é contextualizar as relações internacionais do período, as alianças e a política de apaziguamento, que a gente vai ver o que é, e as principais características da Segunda Guerra Mundial, bem como seus impactos humanos, impactos materiais, destacando o genocídio conhecido como Holocausto, tá? Bom, antes da gente... Na verdade, já começamos a aula, né? Mas antes da gente entrar nos aspectos específicos desse conteúdo, na aula passada eu terminei enviando para vocês um poema do Bertolt Brecht. O Bertolt Brecht era um poeta, dramaturgo, enfim, ele era um pouco de tudo. Escritor, peraí que eu vou aceitar isso aqui. Dramaturgo, escritor, e eu finalizei a aula passada enviando um poema deles para vocês, que se chama Parada do Velho Novo. E aí, para a aula de hoje, eu peguei outro poema dele, porque o Brecht ele era alemão e comunista, e ele viveu na Alemanha durante o período da ascensão da Alemanha nazista, inclusive ele teve que ser exilado, né? Porque ele foi perseguido politicamente, enfim. E a despeito do local onde ele nasceu, ele escreve sobre a guerra, sobre a dimensão da guerra, né? Sobre o que significava ser um alemão que viu a ascensão do nazifascismo naquele momento, né? E o que significava ser uma pessoa, né? Uma pessoa adulta, né? Numa fase adulta, assim, jovem, ele era jovem nesse período, que vivenciou esse conflito, né? Porque na Primeira Guerra Mundial ele ainda era muito pequeno, mas esse ele de fato vivenciou, experimentou, teve amigos que morreram, enfim. Então ele tem uma produção literária e de poemas muito rica. E aí eu trouxe um desses poemas dele, que são 3 slides, que se chama Os Medos do Regime. Aí eu quero ler com vocês, para a gente pegar uma palavrinha que eu acho que é central para a gente entender esse processo de ascensão do nazifascismo e de eclosão da guerra, que é o medo, né? Um estrangeiro, voltando de uma viagem ao Terceiro Reich, ao ser perguntado quem realmente governava lá, respondeu: o medo. Amedrontado, o erudito para no meio de uma discussão e observa, pálido, as paredes finas do seu gabinete. O professor não consegue dormir, preocupado com uma frase ambígua que o inspetor deixou escapar. A velha senhora na mercearia coloca os dedos trêmulos sobre a boca para conter o xingamento sobre a farinha ruim. Amedrontado, o médico vê as marcas de estrangulamento em seu paciente e, cheios de medo, os pais olham os filhos como se olhassem para traidores. Mesmo os moribundos amortecem a voz que sai com dificuldade ao despedirem-se dos seus parentes. Mas também os camisas marrons ou camisas pretas têm medo do homem que não levanta o braço e ficam aterrorizados diante daquele que lhes deseja um bom dia. Só um comentário aqui. O homem que não levanta o braço, ele está falando sobre aqueles que se recusavam a fazer a saudação nazista. Né? A saudação nazista é aquele braço erguido, né, na horizontal. E aqueles que se recusavam, né, a seguir, a respeitar
a se curvar sobre aquela ideologia, sobre aquele regime, né? Ele fala que esses que representavam uma resistência também impunham medo aos camisas pretas, né? Os camisas marrons, que eram os representantes do regime, né? Os representantes do Partido Nazista. Eles se vestiam de camisa preta e camisa marrom. Então, eles falam que, né, esses camisas marrons têm medo do homem que não levanta o braço e ficam aterrorizados diante daquele que lhes deseja um bom dia. As vozes agudas dos que dão ordens têm tanto medo quanto os guinchos dos porcos a esperar a faca do açougueiro. E é o medo que os faz queimar bibliotecas inteiras. Assim, o temor domina não apenas os dominados, mas também os dominadores. Por que temem tanto a palavra clara? Em vista do poder imenso do regime, de seus campos de concentração e câmaras de tortura, de seus bem nutridos policiais, dos juízes intimidados ou corruptos, de seus arquivos com as listas de suspeitos, que ocupam prédios inteiros até o teto, seria de acreditar que ele não temeria uma palavra clara de um homem simples. Mas esse terceiro Reich lembra a construção do Assírio Tar, aquela fortaleza poderosa que, diz a lenda, não podia ser tomada por nenhum exército, mas que através de uma única palavra clara, pronunciada no interior, desfez-se em pó. Esse poema ele foi escrito na década de 40, no início da década de 40, quando a guerra já tinha eclodido, né? Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. André. E eu trouxe ele para vocês. Primeiro, para vocês conhecerem o Bertolt Brecht, que é um poeta importante, ele é muito referido, né, nesses conteúdos sobre a Segunda Guerra Mundial, porque ele escreveu muito contra o regime. E ele fala sobre essa dimensão, dois aspectos importantes, né, que é o medo, porque a gente está falando de uma guerra que vai se dar num contexto de ascensão de ideologias totalitárias, né, as ideologias nazistas e fascistas. E a ideologia nazifascista, ela se sustenta muito no medo, na perseguição daqueles que são considerados matáveis, né? Na perseguição daqueles cuja vida é considerada como algo menor, é menosprezada, né? E a gente comentou um pouco isso na aula passada. Quem eram esses? Principalmente os judeus, né? A gente tem os judeus assim como o povo principal que vai ser perseguido durante esse governo, durante a Alemanha nazista, mas não só durante a Alemanha nazista, eles eram historicamente perseguidos em várias partes do globo, enfim, eu vou comentar isso com vocês rapidamente. Mas, além desses judeus, a gente tem todos aqueles que eram contrários à ideologia nazifascista, então, liberais, comunistas, socialistas, anarquistas, bem como a população de negras e negros, LGBT. Então, a gente tem, na verdade, LGBT é um pouco anacrônico, porque na época o que se perseguia eram homossexuais e lésbicas. Assim, se a gente usa LGBT, a gente está usando um anacronismo, né? Tipo, a gente está usando o conceito do nosso tempo que ainda não existia naquele, né? Então, você tem ciganos, deficientes mentais, deficientes físicos. Então, existe uma atmosfera de perseguição e de medo, né? Muito forte, porque você tem uma doutrina, uma ideologia de perseguição e de violência, né? Contra aqueles que fugiam do padrão, que era aquele padrão branco, né? Principalmente muitos desses nazistas, né? desses que vão participar desse regime, eram grandes empresários, grandes proprietários rurais, ou seja, você tem uma classe, né, que está no poder nesse momento, que é uma classe enriquecida, tá? Então, a gente tem essa dimensão do medo muito forte, e, ao mesmo tempo, também tem aqueles que resistiam, né? E que ele pergunta aqui, por que eles temem tanto a palavra clara? O que é a palavra clara? É a verdade, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa frase, né? Uma mentira que, se você repete 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Isso não foi o Hitler que falou, isso quem falou foi o assistente de propaganda, foi o ministro da propaganda do Hitler, que era o Goebbels, né? E o Goebbels, ele tinha essa percepção de que, se a gente compartilhar mentiras num nível massificante, ela se torna uma verdade, né? Então, essa estratégia de propaganda, essa estratégia de mobilização das massas, né, com propagandas, com a veiculação em massa, né, de informações falsas, falaciosas, que compartilhavam conceitos preconceituosos, isso tudo é uma característica muito específica
da Alemanha nazista, da Segunda Guerra Mundial, né? E que depois vai sendo aperfeiçoada em outros regimes, em outros contextos. Alguém ou levantou a mão ou comentou alguma coisa. Eu, professora. Tá. Não é só essa noção também de você compartilhar uma mentira de forma massiva, mas você também suprimir a contradição à mentira, né? Você suprimir as verdades. Exatamente, suprimir as verdades. E você ter a história única, né? Você ter uma narrativa única sobre um povo, uma narrativa única sobre um contexto histórico-social, enfim, sobre uma realidade, né? Isso tem muito no livro 1984, que eles têm esse controle sobre a verdade, que muda constantemente, mas ao mesmo tempo que eles impõem uma nova verdade, eles apagam a verdade que foi mudada anteriormente. Exatamente, perfeito. Bem lembrado, Renan. É isso. E essa capacidade de usar esses meios de comunicação a favor desses regimes é uma característica muito presente. Ela é inaugurada com a Segunda Guerra Mundial, principalmente com a Alemanha nazista, tá? Mas a gente não tem só... A gente fala muito da Alemanha, mas a gente também tem outros países que vão estar vivendo esses regimes totalitários alinhados ao nazifascismo, né? Que vai ser a Itália, Japão, a Espanha, o próprio Brasil com Vargas, e a gente vai ver isso, tá? Então, enfim, trouxe esse poema para dar... Alguém falou mais alguma coisa? Pode abrir o microfone. Tá baixinho. Eu acho que alguém tá falando alguma coisa, mas tá bem baixinho. Eu acho que a Thaís tá tentando falar alguma coisa. Sou eu, Thaís. Tá, agora dá pra ouvir. Tá muito baixo. Ficou ruim de novo. Ih, meu Deus. Dá pra escutar agora? Agora É que a senhora tá falando do governo Vargas, citou o governo Vargas. Thaís, tá baixo de novo. Ruim de novo. Você faz alguma coisa que tá abafando. Quando você perguntou pra gente se tava bom. Mas aí quando você começa a falar, ele abafa. Meu Deus, tá bom agora? Não, tá baixo ainda. Deus, se eu chegar aqui mais pra frente, tá? Isso, agora sim. Então, tem um filme do Olga Benário que fala muito sobre essa repressão do governo Vargas. Eu já vi esse filme várias vezes e é muito bom mesmo. Eu aprendi muito com esse filme, fala sobre isso aí que a gente tá citando agora no momento. Só queria deixar assim. Perfeito, esse filme, o nome Esse do filme é Olga. Isso. É muito, muito incrível, gente. Quem não viu, veja. Exato. E tá, se não me engano, tá aí no YouTube. Olga é um filmaço, é com a Camila Morgado, é um filme nacional. Isso. Vai falar sobre, né, sobre a vida da Olga, que eu vou comentar um pouquinho sobre ela quando a gente vê Vargas, que a Olga ela vai ser ela era alemã, ela era judia, ela era do Partido Comunista e ela era quase uma máquina de guerra. Ela foi treinada para proteger, assim, você tem uma orientação da União Soviética, né, nesse contexto, que é de destacar membros do Partido Comunista Soviético para o resto do globo para fazer a proteção pessoal de quadros, ou seja, de lideranças socialistas, comunistas, nos seus respectivos países. Então, a Olga ela vai ser destacada para o Brasil para fazer a segurança pessoal do Luiz Carlos Prestes, que era um comunista do Partido Comunista Brasileiro, né? E ela, enfim, aí eles acabam se apaixonando, eles vão se casar, vão ter uma filha, a Anita Prestes, que é professora aposentada da FRJ, que nasceu no campo de concentração, mas ela foi retirada do campo de concentração já quando eles começam a ser desativados, enfim. E o filme traz muito essa dimensão, filmar-se muito bem lembrado, Thaís, obrigada. Quem quiser assistir, é uma aula. Então, todos esses aspectos nos trazem para esse contexto de guerra, mas antes da gente comentar esse contexto de guerra, eu queria fazer queria comentar sobre esse episódio que às vezes passa um pouco batido, digamos assim, que é a Guerra Civil Espanhola. Enquanto eu falar, eu vou deixar aqui rolando esse vídeo, que foi usado inclusive na videoaula, né, dessa semana, que é um vídeo assim que eu achei primoroso, porque o que acontece? A gente tem entre 1936 até 1939,
Antes, portanto, da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ela começa quando? Ela vai eclodir em 1939 e ela vai perdurar até 1945, tá? Então, são 6 anos de guerra. Só que, alguns anos antes, e a gente está falando ali entre 36 e 39, a gente vai ter a Guerra Civil Espanhola, que ela vai acontecer na cidade basca de Guernica, enfim. E essa cidade, a Espanha, ela vai ter como representante político, né, o presidente nesse momento vai ser o general Franco, tá? Então a gente tem e o Franco ele estava alinhado, ele representa o crescimento e a ascensão dessa ideologia fascista na Espanha, né? O Franco era alinhado ideologicamente, tá? Ao nazifascismo, enfim. E aí essa Guerra Civil Espanhola ela vai se dar justamente entre aqueles contrários a esses representantes do nazifascismo e as tropas franquistas, né, as tropas do general Franco, e aqueles que vão ser favoráveis, né? Deixa eu baixar um pouquinho, que eu acho que pode estar. Como é que eu abaixo, gente? Eu estou contando na minha irmã. Eu acho que é aqui. Então a gente tem essa guerra civil, né, entre aqueles favoráveis ao regime, contrários ao regime. Nesse contexto de guerra civil espanhola, a gente vai ter o ataque alemão, o bombardeio dessa cidade basca de Guernica. E o que vai ser isso? Vai ser a Alemanha nazista já experimentando táticas que seriam utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Dentre essas táticas, a principal vai ser a Blitzkrieg. Blitzkrieg é uma expressão em alemão que significa guerra relâmpago. A guerra relâmpago ela é uma tática de guerra, né? É você tomar pelo continente e pelo ar. Então, a guerra relâmpago é você tomar territórios com tanques e com bombardeio aéreo. Isso é uma tática de guerra que vai ser iniciada na Segunda Guerra Mundial, né? E essa cidade basca de Guernica ela é utilizada quase como se fosse um laboratório, né? Um laboratório de guerra. E esse vídeo ele pega esse quadro do Picasso, né, cujo título é Guernica, e aí ele expande em 3D como se ele fragmentasse o quadro, né? E aí expande em 3D cada um desses elementos que compõem o quadro para demonstrar assim em profundidade, né, e mais próximo cada um desses elementos para mostrar mesmo uma situação de desespero, né? São olhares de terror, as pessoas estão gritando, tem uma mãe ali com uma criança no colo, uma criança que está morta, enfim. É um quadro que traz todo esse horror, né? Que foi meramente uma experimentação do que aconteceria nos anos da guerra, tá? Então é nesse contexto da Guerra Civil Espanhola que a gente tem a formalização, então, da Aliança do Eixo. Então, o que vai ser o Eixo? É essa aliança diplomática entre Itália, Alemanha e Japão. Tá? Então, a gente tem Roma, Berlim, Tóquio. Bom, deixa eu passar para o próximo slide. Peraí, deixa eu só travar o vídeo. Pronto. Então, é nesse contexto, tá? Que a gente tem essa formalização da aliança. E aí a gente está falando, então, de um período que a gente já viu na aula passada, que é a dissensão desses grupos totalitários, principalmente na Alemanha e na Itália, né? Então, na Alemanha, a gente tem o desrespeito ao Tratado de Versalhes, que foi imposto à Alemanha como uma punição de guerra após a Primeira Guerra Mundial, né? Então, por que ela desrespeita? Porque a Alemanha começa a expandir territorialmente para territórios que ela estava proibida de ter controle sobre, tá? De acordo com o Tratado de Versalhes. A gente tem o Pacto Anti-Comintern, que é um pacto construído entre o Japão, a Alemanha e a Itália, que tinha o objetivo de deter o avanço do comunismo. Então, anti-Comintern era uma perspectiva de, através da aliança dessas três principais potências, deter o avanço das ideias socialistas, anarquistas e comunistas. Porque a gente está falando de uma Europa que tem
de um lado, esses países, né, esses países da Europa Ocidental, e nessa Europa Ocidental e Oriental, que a gente tem a Rússia, que é um grande bloco, a Rússia ela tem uma extensão territorial gigantesca, a gente tem já a formação da União Soviética, que era a Rússia e os países anexados, né, os países aliados, enfim. Então, esse bloco soviético no poder, esse bloco soviético, ele representava a ascensão dessas ideologias socialistas, comunistas, que eram vistas como uma ameaça para esses países que a gente está vendo aqui, né? Esses países que tinham uma orientação capitalista e uma ideologia totalitária, né, violenta, que era do nazifascismo, como o Japão, a Alemanha e a Itália. Então, a gente tem esse pacto construído entre esses três países que era para deter o avanço desse comunismo, tá? E aí, nesse contexto, então, a gente também vai ter a política do expansionismo alemão, ou a política, a gente na aula passada viu, né, o pan-germanismo. O que é pan-germanismo? É essa perspectiva mesmo do expansionismo alemão, de expandir as fronteiras da Alemanha, expandir as fronteiras da cultura germânica, né, da língua alemã. Né? Então, a gente tem a anexação, né, da Áustria, dos Sudetos, que era uma região localizada na antiga Tchecoslováquia. Então, a gente está tendo... A Alemanha ela está ali, né? Ela está desrespeitando o Tratado de Versalhes e expandindo as suas fronteiras e a sua cultura. Além disso, a gente também vai ter o acordo russo-alemão, que vai ser um acordo construído... Ué, mas espera aí. Você falou aqui que tem um pacto anticomintern e, de repente, a Alemanha e a Rússia vão construir um pacto? Pois é, né? A história é uma coisa muito contraditória. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um pacto anticomintern, ali entre Japão, Alemanha e Itália, contrário à União Soviética, né? A gente também vai ter um pacto de não agressão construído entre a Rússia e a Alemanha. E aí, por que esse pacto? Porque são duas grandes potências bélicas, tá? A gente não está falando de países que têm meia dúzia de armas, não. A gente está falando de potências bélicas militares, tanto a União Soviética quanto a Alemanha. Então, elas entendem que se elas entram num processo ali de embate direto, eles iam ter muitas baixas materiais, econômicas, né, humanas. Então, existe uma construção de um pacto estratégico de não agressão. Ó, você não invade meu território, eu não invado o seu. Então, eles dividem ali a região fronteiriça entre a Alemanha e Rússia, que vai ser a Polônia, né, o chamado corredor polonês, tá? E aí, a partir dessa divisão e desse pacto, estabelece-se limite, né, até onde essa extensão soviética e a extensão alemã poderia ir, tá? Mas esse pacto vai ser desrespeitado e a gente vai ver. E a gente também vai ter uma política de apaziguamento. Enquanto a Alemanha está expandindo as suas fronteiras, vocês devem estar se perguntando, mas aí França, Inglaterra, eles não fizeram nada? Eles ficaram só observando a Alemanha desrespeitando o Tratado de Versalhes? Essas potências, elas hesitaram em deter essa militarização e essa expansão do... Ué, saiu para vocês? Saiu. Ué, gente, o que rolou aqui? Peraí, só um instantinho, tá, gente? Só um minutinho. Deixa eu chamar minha irmã, porque é o computador dela. Olha, eu tô dando aula e de repente os slides sumiram. Me ajuda aqui. Eu tô dando aula e os slides sumiram. Toda a aba de aula e dos slides desapareceu. Ah, tá aí. Beleza. Cadê seus alunos? É só sempre que tem alguma coisa assim, você joga todo o cursor pra cá que aparece tudo que é possível. Tá, beleza. Obrigada. Cadê eles? Estão aí? Aham. Eles me viram? Provavelmente. Todo mundo viu minha irmã. Vimos. Fecha aí. Obrigada. Perdão, gente, acidente.
Então, a gente tem... por que esses países, essas potências, elas não, num primeiro momento, elas não se mobilizaram para deter essa militarização e expansionismo alemão? Porque a gente tem uma política de apaziguamento, a intenção era prevenir que conflitos pudessem acontecer entre essas potências e a Alemanha, né, considerando a expansão bélico-militar que a Alemanha representava, né? E porque também havia uma perspectiva de que talvez a Alemanha, nesse processo expansionista, pudesse conter o avanço, pudesse conter o avanço do comunismo no mundo. Então, sabe, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Então, era um pouco nessa perspectiva. A verdade é que, em determinado momento, essas potências elas perdem o controle. A Alemanha, de fato, ela conduz um processo expansionista que, de fato, vai começar a assustar essas potências, e é quando a gente tem, então, a eclosão da guerra. Tá? Então, em 1939, a gente tem um endurecimento das posturas diplomáticas desses países que vão compor o bloco dos aliados. Tá? A gente tem Estados Unidos, França e Inglaterra como os principais, tá? As principais potências desse bloco dos aliados. Então, a gente tem a declaração de guerra por parte da França e da Inglaterra à Alemanha após a invasão da Polônia. Tá? Então, percebam que a gente tem uma série de alianças construídas nesse processo para que se evitasse a eclosão de um segundo conflito, né? Porque era um mundo que tinha acabado, não fazia tanto tempo que tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial termina em 1918. A gente está em 1939, não se passou tanto tempo assim, né? Mas a verdade é que, diante do expansionismo alemão, a guerra se torna um imperativo, tá? Então, em 1939, a gente tem, de fato, a declaração de guerra, tá? Bom, então, aqui, nesse vídeo, que também tem um vídeo similar a esse, né, na videoaula dessa semana, a gente consegue ver um pouquinho, vou tirar o volume, a gente consegue ver a extensão nazista, né, a expansão da Alemanha nazista pelos territórios, né, numa primeira fase, que vai ser de setembro de 1939 até junho de 1940, com esse sucesso dessas táticas de guerra alemãs, que é a Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, né? Isso realmente, essa tática, ela vai ser extremamente bem sucedida, né? Então, a gente vai ter ataques coordenados aos países do norte europeu, a gente tem a rendição da França, uma parte da França vai ser ocupada por tropas nazistas, tá? Eles tentam impor também, né, esse domínio, esse controle sobre parte do território britânico, mas não conseguem, tá? O Império Britânico, né, vai realmente construir uma ampla resistência que impede que as tropas nazistas conseguissem estender o seu controle, né, sobre o território, mas a França não vai ter a mesma sorte, né? Então, a gente tem essa primeira fase da guerra, que em 1939, nesse primeiro ano, né, de guerra, que, de fato, a Alemanha, ela vai, né? Ela só vai, ela tem uma extensão, ela consegue uma extensão territorial das suas tropas e da ideologia nazifascista muito impressionante. Já entre 1942 e 1943, a gente tem a chamada Guerra Total, que é a mundialização do conflito. Quem ainda não estava no conflito, diplomaticamente passa a entrar também, né? Então, a gente tem o ataque japonês, ou seja, ataque das tropas japonesas à base naval estadunidense no Havaí, que é a base de Pearl Harbor. Então, a gente tem o Japão atacando os Estados Unidos. Então, essas potências de cada um desses blocos, né, a gente tem o eixo nazifascista e o bloco democrático dos aliados. Essas potências começam, então, a entrar em ataques bilaterais, né? Então, a gente tem o ataque japonês à base naval estadunidense, no Havaí. A gente tem o controle fascista, né, das tropas alemãs no norte da África. Parte do território russo vai ser invadido pelas tropas nazistas, tá? E vários desses territórios vão passar por resistência civil, né? Resistência civil a essa expansão militar. E a gente tem, uma vez que a base naval estadunidense vai ser implodida, né, por tropas, por forças aéreas japonesas, os Estados Unidos vão entrar no conflito. E quem vai entrar no conflito também? A Rússia. Então, vocês pensam que
Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a ascensão do quê? Da Guerra Fria, né? Que é quando o mundo vai se dividir nos conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, esses dois países eles vão estar ao mesmo lado, né? Que vai ser no bloco democrático dos aliados, porque eles tinham um inimigo em comum, que era deter a Alemanha nazista, tá? E a gente também vai ter uma resistência colonial, tá? Nos países, no que depois vão ser os países independentes, né? De parte do território africano. Então, percebam que a gente está tendo coisas acontecendo em várias partes do globo, concentradas ali, né? Na porção África, Europa e Ásia, tá? O Brasil vai participar, vai enviar combatentes, né? Mas a gente não tem... Esse conflito ele não alcança territorialmente as Américas, tá? E aqui a gente consegue ver a extensão das tropas nazistas e o recuo, né, dessas tropas já a partir de 1943. Em 1945, a gente tem, de fato, o fim da guerra e a Alemanha ela sai completamente arrasada, a Alemanha e a Itália. Alguém levantou a mão ou escreveu alguma coisa? Sou eu, Nádia. Fala, querida. Quando você diz que não alcança territorialmente as Américas, é a América do Sul só, né? Porque o Norte já estava participando com os Estados Unidos por causa do ataque a Pearl Harbor. Isso, exatamente. Isso. América Latina, né? América Central para baixo, é isso, exatamente, querida. Os Estados Unidos vai ter, né, uma parcela do seu território, que vai ser a base naval no Havaí, que vai ser afetada. É isso mesmo. E aí a gente entra no Holocausto, né? Porque a grande questão é a seguinte. Como eu falei para vocês, a gente tem uma perseguição sistemática a esses judeus, mas ela não foi Hitler que ele não inaugurou, né? Essa perseguição aos judeus ela tem um lastro histórico, inclusive ela já tinha sido observada nos países coloniais na África, né? Com populações judaicas na África. A gente tem essa perseguição judaica, ela é milenar, né? E a gente recupera a história desse povo que em vários momentos da sua história esteve fugindo de vários territórios, né, dos territórios em que estavam estabelecidos. Mas, ao longo da Segunda Guerra Mundial, essa perseguição ela alcança, né, uma dimensão extremamente sofisticada, né? Então, a gente tem, antes da eclosão da guerra, a gente já tinha as leis antissemitistas, né, as leis anti-judeus. Então, a perseguição dos judeus na Alemanha ela se institucionaliza, ela toma uma forma de lei, inclusive, já em 1934, 5 anos antes da guerra começar, né? O que são essas leis antissemitistas? Eram várias perseguições. Esses judeus eles são pressionados para saírem dos seus cargos públicos, são pressionados a saírem do Brasil. Eles são vistos como figuras contra a lei. É judeu, é contra a lei, não pode existir, não pode estar aqui, né? Então, essa população judaica alemã, tanto a população judaica na Alemanha quanto a população judaica das regiões conquistadas, ela vai ser cada vez mais isolada em guetos e começa a ser aprisionada em campos de concentração. Qual era a finalidade desse campo de concentração? Trabalhar, né? Eles trabalhavam, eles executavam atividades em jornadas de trabalho muito cansativas, né? E aqueles considerados inaptos ao trabalho eram mortos, né? Então a gente tem são campos de extermínio, né? E nesses campos de concentração, como eu falei para vocês, não haviam apenas judeus, né? A gente também tem judeus, ciganos, além dos judeus, né? Ciganos, deficientes físicos e mentais, negros e negros, lésbicas, homossexuais, tá? Existe um filme muito bom também que eu recomendo para vocês, que é A Lista de Schindler. Um filme muito bom, longo, cansativo, preto e branco, mas é um filme... Mas espetacular, né? Espetacular. Conta a história perfeita, incrível. E também O Menino do Pijama Listrado, muito bom também. É um filme que não tem como não chorar. São filmes muito tristes, né? São filmes que realmente trazem uma carga muito triste, porque é um horror, né? É o horror vivido que ele, como eu falei para vocês, o Holocausto não foi uma novidade, né? Você já tem essa experimentação, ela já acontece com judeus e com demais povos, inclusive os povos coloniais em África, se a gente pensar o que foi, por exemplo, a escravidão das Américas, né? Mas existe um aperfeiçoamento, não só um aperfeiçoamento, uma mobilização econômica em torno dos interesses econômicos que esse Holocausto vai despertar. Como eu falei com vocês na nossa última live,
Grandes farmacêuticas, a Bayer, por exemplo, farmacêutica alemã, parte dos seus experimentos científicos vão ser feitos com judeus nos campos de concentração nesse período. Então, a gente está falando de gigantes desse capitalismo alemão que se beneficiou diretamente com a manutenção do nazifascismo no poder, tá? Então, bom, aí eu trouxe algumas imagens reais, né, de prisioneiros judeus, nos seus imagens que foram trabalhadas, né, para torná-las mais reais, né, uma vez que elas estavam em preto e branco, então você não tem um tratamento dessas imagens. E aqui são alguns números de guerra. Queria, antes de fazer o exercício com vocês, gente, ponderar só uma coisa. A gente está falando nada, como eu falei na história, a gente não tem preto no branco, né? Existem contradições, existe um entremeio, né? Então, a gente está falando de um lado do eixo nazifascista e de outro do bloco democrático, né? Mas a verdade é que esses países do bloco democrático também eles também vão conduzir o bombardeamento de cidades, né? E vão conduzir internamente práticas extremamente violentas. E aí eu tô falando isso para vocês porque, por exemplo, existe um filme que também é muito bom, recomendo, a gente tá cheio de filme hoje, né? Em final de semana aí vai bombar para vocês. Existe um filme que se chama O Jogo da Imitação. Inclusive, acho que ele ganhou o Oscar ou concorreu. O Jogo da Imitação fala sobre um estudioso britânico, e ele vai servir, ele era um matemático, ele vai trabalhar no serviço secreto inglês na tentativa de decodificar códigos de guerra utilizados pelas tropas alemãs durante a guerra. Então, enfim, é um filme brilhante, né, que mostra sobre toda essa tentativa mesmo, né, deles conseguirem quebrar esses códigos de guerra, e ele consegue quebrar o código, né? Ele vira um herói nacional, né, porque ele consegue quebrar, mas ele era homossexual, ele era gay. E quando é descoberto que ele era gay, ele recebe um kit de tratamento. Então, ele é imposto a ele um tratamento extremamente violento, com hormônios, porque era considerado uma doença. Então, a gente está falando da Inglaterra. A gente está falando daqueles que, na guerra, lutaram pela democracia, né? Mas é só para vocês entenderem que existem práticas violentas conduzidas também por esses países que formavam o bloco democrático, que defendiam a democracia, né? É claro que a gente não está falando que a Inglaterra ela tinha no poder, né, uma ideologia nazifascista. Não, é para a gente ponderar. Assim como, ao final da guerra, a gente tem a explosão das províncias japonesas de Hiroshima e Nagasaki, né, com a morte imediata de mais de 200 mil pessoas. Até hoje existem pessoas nascendo com alguma debilitação física por conta dos efeitos radioativos, né, no organismo desses que viveram, né, que vivenciaram e dos seus descendentes, né, dessas províncias japonesas. Tá? Então, aqui são alguns números de guerra, né? Cerca de 60 milhões de mortos, né, dentre civis e soldados da Segunda Guerra Mundial, mais de 200 mil imediatamente, né, nos ataques às províncias japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Tá? E aí, aqui ao fundo, a gente tem uma imagem de uma das bombas, né? E aí eu peguei um trecho aqui de um poema do Vinícius de Moraes, que ele termina o poema falando sobre a anti-rosa atômica, que parece uma rosa, né? A anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, né? Inclusive, questiona-se muito sobre a necessidade estratégica da implosão dessas províncias, né? Foi muito mais uma demonstração de força dos Estados Unidos, né, diante do bloco do eixo, principalmente do Japão, né, que também estava se tornando uma potência militar expressiva, do que efetivamente uma necessidade estratégica ali de guerra, né? Uma vez que foi no final da guerra que a gente tem a implosão dessas cidades, tá? Bom, gente, falei meio que rápido, mas eu acho que a guerra a gente não se aprofunda tanto, porque o mais importante para a prova é vocês entenderem justamente esse contexto político, social, né? Que vai, de fato, abrigar esse conflito, tá? Enquanto eu vou abrindo aqui os exercícios, alguma dúvida, comentário que vocês queiram fazer agora, podem falar. É muita informação, né, Fernanda?
Fui aqui, né? Sem nem respirar. É muita informação, assim, tem coisa que a gente lembra de escola, tem coisa que a gente lembra de filme e tudo mais, mas é bastante coisa, assim, que abrange a Segunda Guerra. Sim, é isso. E, professor, esses exercícios são os da semana 21, que estavam junto com o vídeo, né? Isso, na semana 21. Ah, tá. Eu fiz, foram 11 exercícios, né? Isso, só os exercícios. Eu errei 4 questões. Eu vou focar nessas questões que é para eu entender por que eu errei. Tá, maravilha. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer... A gente tem 10 minutos, né? Eu vou fazer com vocês... Quero fazer 2 questões que teve bastante erro, mas deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, porque... Eu quero abrir a versão dos alunos, né? Ver se eu consigo visualizar. Tá, eu vou colocar qualquer dado aqui, só para a gente conseguir... Eu vou abrir para vocês como vocês conseguem abrir, né? E não como os mediadores conseguem abrir. Aí, sério? Pronto, vamos lá. De cara, a primeira questão teve bastante erro, então quero comentá-la com vocês. Às 6 da manhã do dia 7 de dezembro de 1941, aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. A ofensiva iniciava o avanço japonês, que 8 meses depois controlava parte significativa do Oceano Pacífico. Sobre os conflitos no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial, pode-se dizer que a. Demonstram a instabilidade política do Pacífico e do Sudeste Asiático, antes dominados principalmente pela França e pela Inglaterra, e alvo, durante a guerra, de interesses norte-americanos e japoneses. B. Ilustram o combate de japoneses e norte-americanos contra chineses e soviéticos, que tentavam estabelecer na região a hegemonia de estados guiados pela ideologia socialista. C. Desembocam na explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, responsáveis pela vitória final dos países aliados sobre os países do eixo e pela rendição incondicional de Alemanha e Japão. D. Iniciam uma sequência de combates aéreos e navais, dos quais participam ativamente todos os países envolvidos na guerra, especialmente a Alemanha e a Itália, empenhadas em defender as posições japonesas. Ou abrem espaço para a proliferação do islamismo, que acabou por conquistar, por meio de revoluções populares, o controle de estados como o Paquistão, a Índia ou as Filipinas. Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Eu fico com a A, prof. Tá. Eu acho que eu vou de C. A, C... Eu não vou falar nada porque eu já fiz, aí eu vou ficar na minha aqui. Tá. Então, vamos lá. Temos A e temos C. Justamente as duas que eu queria que vocês trouxessem, né? Muita gente marcou C e a alternativa correta é a letra A. E aí, bom, deixa eu ver com vocês, né? Então, a gente está falando desse bombardeio, né, japonês da base americana no Havaí e essa dimensão expansionista do Japão ali no Pacífico, né? Em territórios asiáticos, tá? E aí a A vai falar que sobre esses conflitos no Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer o quê? Esses conflitos eles demonstram uma instabilidade política do Pacífico e do Sudeste Asiático, antes dominados principalmente pela França e pela Inglaterra, e alvo durante a guerra de interesses norte-americanos e japoneses, tá, gente? Tá aqui errado. Porque a gente tem... a gente vai ver isso já nas próximas semanas, o processo de descolonização da África e da Ásia. Então, a gente tem uma presença imperialista
principalmente inglesa, mas também francesa, muito forte ali na Ásia, né? E nessa região que a gente está chamando de Sudeste Asiático. E, no entanto, a Segunda Guerra é como se a mesa, o jogo de tabuleiro, a gente está tendo uma virada, né? Então, você tem ascensão, após a modernização da Era Meiji do Japão, que eu vou comentar com vocês, a gente tem o Japão ascendendo ali como uma potência militar, né? E estendendo, então, o seu controle imperialista sobre alguns territórios, né? O controle político e um controle militar sobre alguns desses territórios, né? Então, e a A fala justamente disso. A gente tem uma instabilidade ali política de territórios que vão ser dominados principalmente por França e Inglaterra durante o neocolonialismo, que eu vou comentar com vocês, tá? A gente vai ter aula sobre isso, sobre a descolonização da África e da Ásia. E ali o crescimento, a extensão desses interesses, tanto japoneses quanto norte-americanos. Não é à toa que o Japão vai explodir os Estados Unidos, né? A base naval norte-americana, porque você também tem os Estados Unidos ascendendo como uma grande potência imperialista, né? Que vai ser a grande potência imperialista no final da Segunda Guerra Mundial, né? Vai ser Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, na Guerra Fria. Tá? E a C vai falar, desembocam na explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, responsáveis pela vitória final dos países aliados sobre os países do eixo e pela rendição incondicional da Alemanha e do Japão. É aquilo, né, gente? A C, ela não está incorreta, mas ela traz... Eu fiquei em dúvida entre a A e a C, mas na C, né, fala que fala pelo a vitória sobre os aliados sobre os países do eixo e pela rendição incondicional da Alemanha e Japão. Só que a Alemanha ela já tinha se rendido antes, né? O Japão que foi o último a se render. Exatamente. Então a C ela incorre nesse erro porque realmente ela tem aspectos ali que não são incorretos, né? Mas o texto ele está focando muito ali no primeiro, né, no bombardeio de Pearl Harbor e nessa ofensiva, nesse avanço japonês sobre o Pacífico. Então, ele tá focando ali numa dimensão de extensão política, né, e imperialista, do controle sobre essa região do Pacífico. Né? Então, ele está concentrando, a discussão está concentrada justamente nesses interesses mobilizados em torno desse Sudeste Asiático, né? Não é uma questão fácil, não foi. Achei que foi bom ela estar aqui porque ela faz a gente pensar, né? Porque de fato não é uma questão fácil de resolver, mas a resolução é essa, tá? A justificativa para a letra A é essa. Tá? Eu pensei também na C está errada, porque como a enunciada ele se foca em Pearl Harbor, a C ela está falando do bombardeio. O bombardeio vai acontecer anos depois, né? Exatamente, também tem isso, exatamente. Exatamente, Renan, bem lembrado. A C, ela parece correta, mas se você for olhar os detalhes, ela tem erros históricos também, né? Como o André apontou, como você está apontando. Então, mas foi a questão que mais teve erro. Acho que de 17, acho que foram 17 pessoas. Eu vi que das 17 respostas que a gente contabilizou, só 3 marcaram a A. Então, aí eu achei importante a gente vê-la juntos. Gente, eu sei que vocês têm almoço agora, enfim, não tem nenhuma aula depois. Eu pensei em fazer mais um exercício, mas assim, vocês não precisam falar que sim, não, porque a gente já... Faz sim, professora. Tá. Pode ir. Então tá bom, eu vou fazer só mais um pra gente... Vamos lá. Ter pelo menos 2, tá? Mas assim, essa é uma lista importante, né, de um conteúdo que cai bastante, então eu recomendo muito que vocês façam e que vocês me tragam as dúvidas no privado, no grupo, porque são dúvidas, é um tema bastante recorrente, então é importante a gente esgotá-lo, né, o máximo que a gente conseguir. A outra questão que eu queria ver com vocês foi essa daqui, ó. Eu acho que é a terceira, que também teve bastante erro. Vamos lá, ela é mais curta, pelo menos a gente não leva tanto tempo. Sobre os fatos antecedentes à Segunda Guerra Mundial, assinale a alternativa incorreta. Então, ele está falando de antes da Segunda Guerra Mundial e ele quer saber o que está incorreto a afirmar. Os Estados Unidos cortaram o envio de ferro, aço, petróleo e borracha e bloquearam capitais japonesas na América do Norte por causa da invasão da Manchúria pelo Japão. B.
Passando por cima das disposições dos tratados do pós-guerra, em 1938, Hitler, com o apoio de fascistas austríacos, ordenou a ocupação da Áustria. C. Em 1936, um grupo de generais chefiados por Franco iniciou uma revolta contra o governo de esquerda legalmente constituído na Espanha. D. A euforia econômica decorrente da valorização da Bolsa de Nova York em 1929 favoreceu a recuperação econômica e a consolidação das democracias na Europa. Ou E. Em 1939, Stalin conseguiu se aproximar, está errado aqui, tá? Conseguiu se aproximar da Alemanha através do Pacto Germano-Soviético negociado por Ribbentrop e Molotov. Não é uma questão fácil, cobram outros conteúdos, eu achei ela bem específica também, mas como ela teve muito erro, né, acho que é importante comentar com vocês. Essa questão tem bastante data, né? É bem complicado. Eu errei essa questão. Eu acho que é a D. Eu também fico com a D. Eu acho que é D. Vocês falaram B ou D? D de dado. D de dado. D. Isso. D de dado. Tá. Então, a alternativa correta... Deixa eu ver se foi a D que foi muito marcada. Eu não tô com ela aqui. Não consigo ver qual que foi a mais marcada, mas talvez tenha sido D, já que todos vocês marcaram D, né? Mas a alternativa correta é a B. Passando por cima das disposições... A alternativa incorreta, tá? Desculpa. Passando por cima das disposições dos tratados do pós-guerra, em 1938, Hitler, com o apoio de fascistas austríacos, ordenou a ocupação da Áustria. Ele não teve o apoio dos fascistas austríacos na ocupação da Áustria. Inclusive, foi um embate, né, para que se conseguisse a anexação do território austríaco. Um detalhe, gente, olha só. Eu sei que dá uma certa angústia, porque vocês devem estar pensando, meu Deus, mas são muitos dados. Primeira coisa, fiquem tranquilos, porque questões assim não vão aparecer no Enem. Se aparecer, é porque o Enem realmente teve uma mudança de orientação e tudo indica que isso não vai acontecer, tá? Porque esses conteúdos muito específicos de data, de locais, isso é muito característico de vestibulares, né? Mas não do Enem, tá? Então, essa é a minha primeira coisa. Fiquem tranquilos com relação a isso. A segunda coisa, essa questão tá aqui, é mais para a gente conseguir mesmo refletir sobre alguns aspectos específicos, né? Sobre essa antessala da guerra, né? Sobre esses antecedentes da guerra, para quem quiser se aprofundar, né? Mas ela não é uma competência que vai ser exigida de vocês na prova do Enem. Tá? Vocês marcaram a D, a euforia econômica decorrente da valorização da Bolsa de Nova York em 29 favoreceu a recuperação econômica e a consolidação das democracias na Europa. Pelo contrário, né? O que acontece em 1929? É o crack da Bolsa, né? É a quebra da Bolsa de Nova York e a primeira grande crise capitalista global. Então, a gente tem uma euforia econômica antes da quebra da Bolsa, né, que vai acontecer em 1929. E essa euforia econômica, na verdade, ela vai impor essa crise a esses países. Ela vai impor uma crise econômica que vai justamente dificultar a recuperação econômica da Europa. E isso foi uma das razões pelas quais, durante um certo tempo, a França e a Inglaterra fingiram que não estavam vendo o expansionismo alemão, porque eles não tinham condições sequer materiais de entrar no embate com a Alemanha naqueles anos que antecederam a guerra. Eles precisavam recuperar as suas economias após a crise de 29, a grande crise econômica mundial de 29. Então, na verdade, a D, ela modifica, né? Ela está falando justo o contrário. O que a gente tem em 29, na verdade, é o estabelecimento da crise do capitalismo, a primeira grande crise do capitalismo, né? E, consequentemente, um enfraquecimento desses países, dessas potências democráticas, né, na Europa Ocidental. Então, elas só vão começar a se recuperar ali entre 39, a partir de 1939, que é quando a França declara guerra contra a Alemanha, né, e essas potências precisam, então, mobilizar recursos, né, para sustentar essa guerra contra a Alemanha. Faz sentido?
Faz, mas é pegadinha essa Sim, daí. você explicando faz sentido, mas também achei pegadinha mesmo. Essa é pegadinha. Super pegadinha. Mas é isso. Fiquem tranquilas porque é uma competência, é um estilo de questão que vocês não vão encontrar no Enem. Inclusive, quando a gente for fazer a nossa revisão, eu vou pegar mais questões do Enem sobre esse conteúdo para vocês se aproximarem, né, sobre o formato em que esse conteúdo aparece na prova do Enem. Gente, é isso. Queria fazer mais questões, mas não temos mais tempo, já esgotei com vocês. Mas quem tiver dúvida, quem estiver fazendo os exercícios, mesmo que não faça essa semana, se fizer depois, pode vir falar comigo tranquilamente, tá? E na semana que vem, então, a gente vai continuar. A gente já está entrando nessa reta final, né? E a gente vai ter, então, a nossa aula por WhatsApp. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo, como sempre. Valeu. Tchau, Aula professora. maravilhosa. Obrigada. Obrigada, Bom fim de semana. Bom final de semana, Fernanda. Tchau, professora. Um beijo.